Os Cavaleiros do Zodíaco, ou Saint Seiya, é um mangá criado por Masami Kurumada em 1986 e que recebeu um anime a partir de 1989, com a série principal tendo 114 episódios, 31 OVAs e 5 filmes animados, além de séries derivadas. Cavaleiros do Zodíaco é basicamente a principal obra que trouxe e expandiu o anime no Brasil. É de extrema importância e de influência para outras obras como Naruto ou Bleach. Eu particularmente acompanhei o lançamento do anime no Brasil na década de 90 e claramente por essa nostalgia, Cavaleiros é o meu anime favorito até os dias de hoje. Claro que a animação envelheceu, mas a história ainda tem o seu valor. Por isso a ideia é começar essa série de vídeos focando na história de Cavaleiros do Zodíaco. E o primeiro arco é a Guerra Galáctica, que vai do episódio 1 até o episódio 8 do anime. Existem diferenças com relação ao mangá, mas a história aqui é o anime. Por isso, divididos pelas sagas, a série principal deve ter uns 11 vídeos até o final, se tudo der certo. Por isso, se você quer que a série continue, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho das notificações, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos pra história. Senta aí. A lenda diz que os cavaleiros aparecem sempre que as forças do mal tentam se apoderar do mundo. Numa era longínqua, existia um grupo de jovens que protegiam Atena, a deusa da guerra. Eles eram chamados de Cavaleiros de Atena e sempre combatiam sem armas, porque com um simples movimento de mãos eles eram capazes de rasgar os céus, e com apenas um chute abriam fendas na terra. Eles aparecem sempre que é necessário lutar contra as forças do mal, e hoje surge um novo grupo de cavaleiros. Assim, a história começa numa arena, num tipo de coliseu, onde dois lutadores se enfrentam. Eram o Cavaleiro Jabu da constelação de Unicórnio e Ban da constelação de Lionett, ou Leão Menor. Eles lutam vestindo as suas armaduras, enquanto do seu camarote, uma garota assistia a tudo. Essa era Saori Kido, neta de Mitsumasa Kido, o criador da Fundação Grade, a empresa responsável pela organização desse campeonato. Ela assiste à luta enquanto se questiona onde está o Cavaleiro de Pégasus. Acontece que, longe dali, na Grécia, um homem usando um elmo dourado, uma máscara que cobria todo o seu rosto e um manto branco, conhecido como o Mestre do Santuário, dá início à batalha final entre Cassius, discípulo da Amazona de Prata China de Cobra, e Seiya, discípulo da Amazona de Prata Marin de Águia. A batalha é pela posse da sagrada armadura de bronze de Pégasus. Cassius, muito maior e fisicamente mais forte, pega Seiya com uma das mãos e o levanta, dizendo que ele não era merecedor de usar a armadura de Pégasus, porque Seiya não era grego, ele era japonês. Então, com a outra mão, Cassius inicia o ataque tentando arrancar a orelha de Seiya. Mas quem perde a orelha nesse momento é o próprio Cassius. Acontece que 6 anos atrás, quando ainda era pequeno, Seiya chegou na Grécia e ficou aos cuidados e treinamento de Marin. Assim, uma vez, ela pediu para ele quebrar uma pedra com os seus punhos, mas Seiya não consegue e acaba se machucando. Então Marin, com uma das mãos, simplesmente esmaga a pedra na frente de Seiya. E ela explica que a força de um cavaleiro vem de dentro do seu cosmo. O mundo foi criado com o Big Bang, que foi uma grande explosão de átomos. E esse tipo de força explosiva é o que corre dentro dos cavaleiros. Essa força que o move é o cosmo. E quanto mais um cavaleiro eleva o seu cosmo, mais poderoso ele é. No presente então, Seiya desperta o cosmo, guiado pela sua constelação guardiã, a constelação de Pégasus. Seiya desenha os pontos da constelação com as mãos e com vários socos em extrema velocidade, parecendo meteoros, Seiya derrota Cassius com o seu Meteoro de Pégasus. Desse jeito, o mestre do santuário decreta a vitória de Seiya, dizendo que a deusa Atena o reconheceu como o Cavaleiro de Pégasus.
e o adverte que a armadura só deve ser usada para lutar pela justiça. Naquela noite, Seiya estava ansioso e queria abrir a urna da armadura de Pegasus, mas Marin o interrompe, dizendo para só usá-la quando for necessário. De qualquer forma, não era hora, porque Marin queria levar Seiya para longe dali. Ela sabe que China tentaria matar Seiya para se vingar pela derrota do seu discípulo. E ela estava correta, porque os capangas de China os perseguem nesse momento, e a própria China aparece. Mesmo Seiya dizendo que ganhou honestamente a armadura, China não quer saber, então ela o confronta. E Marin diz que Seiya deve derrotá-la sozinho se ele quiser voltar para sua terra. O problema é que China é bastante poderosa. Ela é a Amazona da constelação de Cobra, ou constelação de Ofiuco no original. De qualquer forma, ela tem uma armadura de prata. Então China o ataca violentamente com o seu golpe Venha Cobra. Seiya até tenta contra-atacar, mas China desvia de todos os seus golpes, dizendo que ele era lento demais. Assim, ela o golpeia mais forte ainda. Com isso, Seiya é arremessado para longe e a urna da armadura é arrancada das suas costas. De longe, Marin lembra a Seiya que ele deve utilizar a armadura quando necessário, como por exemplo agora. Assim, Seiya se arrasta e abre a urna, vestindo pela primeira vez a sua armadura sagrada de Pegasus. Seiya se sente como o humano mais poderoso do mundo, e com apenas um soco, ele causa um forte estrondo que atinge China no seu ombro. China e Seiya se atacam, mas só China consegue acertar o golpe. Acontece que Seiya sente a sua armadura pesada e não consegue entender o motivo. Ele tenta se levantar, mas é atingido por China mais uma vez. Então Marin lembra a Seiya que a força do cavaleiro vem do seu cosmo e não da sua armadura. E enquanto Seiya não explodisse o seu cosmo e demonstrasse que possuía a alma de um guerreiro, a armadura seria só um pedaço de metal no seu corpo. China continua atacando Seiya violentamente, o humilhando. Então capangas dela chegam, dizendo que eles mesmos acabariam com a vida de Seiya em nome de China. E assim começam a chutá-lo mesmo caído. Mas quando um dos capangas toca em Seiya, ele sente o seu corpo queimando. Acontece que o cosmo de Seiya estava em chamas, fervendo, e dizendo que não será mais tratado daquela forma, ele eleva finalmente o seu cosmo, e com a força do Pégaso, Seiya derrota os capangas de China, e com um golpe tão veloz que ela não consegue defender, Seiya até mesmo quebra a máscara de China. Com isso, Seiya é o vencedor. E antes de ir embora, ele brinca com China dizendo que ela não era tão assustadora sem a sua máscara. Mas China estava furiosa e promete que na próxima vez que se encontrarem, ela vai lutar sem trégua. E Seiya responde que espera que esse dia nunca chegue. Assim, com tudo mais tranquilo agora, Seiya se despede de Marin naquela manhã. Ela lhe deseja boa sorte agora que Seiya vai voltar para o Japão. Mas antes, Marin pergunta o que ele vai fazer com a sua armadura. E Seiya, em tom de brincadeira, responde que só diria se ela tirasse a sua máscara. Mas Marin só fica em silêncio. Enquanto isso, no Japão, a luta entre Jabu de Unicórnio e Ban de Leão Menor chega ao fim. E Jabu de Unicórnio é o vencedor. Algum tempo depois, Seiya chega ao Japão e vai até a mansão da Fundação Grade, procurando por Mitsumasa Kido. Mas ele só encontra sua neta, Saori Kido. Ela pede que Seiya descanse para sua luta no dia seguinte, porque a Guerra Galáctica, o maior torneio entre os cavaleiros, já tinha começado, e o seu primeiro oponente será o Cavaleiro de Urso. Mas Seiya diz que não tem interesse em luta nenhuma. Nesse momento, o mordomo de Saori, Tatsumi, confronta Seiya, o chamando de insolente. Mas Seiya o derruba facilmente e continua dizendo que só tá ali para falar com Mitsumasa Kido. Mas então Saori revela. O seu avô, Mitsumasa Kido, morreu um ano depois que Seiya foi para a Grécia. Nesse momento, inclusive, Seiya diz que ele teve o que mereceu, porque transformou a vida de todos os órfãos no inferno. Então ele cobra de Saori uma promessa que o seu avô lhe fez. A promessa de que ele iria rever a sua irmã se voltasse com a armadura de Pegasus.
Seiya foi separado da sua irmã Seika há 6 anos atrás. Nesse momento, Jabu, o Cavaleiro de Unicórnio, aparece. Seiya e Jabu já tinham uma rixa antiga, e Jabu agora diz que Seiya deveria se ajoelhar e pedir desculpas à senhorita Saori. Ele deve estar com medo de lutar, então deveria deixar a sua armadura e ir embora. Mas Seiya só vai embora quando Saori cumprir a promessa do seu avô. Isso faz Jabu atacar Seiya com um soco, mas Seiya usa uma das suas pernas para se defender. E provoca Jabu dizendo que ele sempre ficou bajulando Saori como um cãozinho mesmo. Os dois começam a se insultar, mas são interrompidos por Saori, que diz que se os dois querem brigar, que façam no torneio. Mas Seiya não quer, ele só quer ver a sua irmã. Só que Saori não sabe o paradeiro de Seika. Ela desapareceu no mesmo dia que Seiya foi levado para a Grécia. Então Saori propõe uma coisa. Se Seiya for o campeão do torneio, a Fundação Grade vai ajudá-lo a procurar pela sua irmã. Mas Seiya apenas ignora e começa a sair dali. Nesse momento, Jabu diz que ele está com medo de lutar, mas deve deixar a armadura. Assim, Jabu usa um tipo de poder telecinético e faz com que as alças que prendem a urna da armadura nas costas de Seiya se arrebentem. Mas Seiya se vira e com um soco acerta o ombro de Jabu. E o seu poder chega a fazer até mesmo um buraco na parede de longe. Então Seiya deixa a sala mesmo assim. Tatsumi tenta pará-lo, mas Saori sabe que ele vai voltar. Naquela tarde, Seiya vai para o orfanato onde morava com a sua irmã, onde encontra Mino, que morava lá também como órfã na sua infância, mas que agora ela vem trabalhando cuidando das novas crianças. Seiya pergunta se ela sabe alguma informação da sua irmã, mas ninguém tem informações de Seika. Então Mino tem uma ideia. Se Seiya participar do torneio, pode ser que a sua irmã o veja pela TV e assim ir até o seu encontro. E Seiya adora essa ideia. Então Seiya vai lutar no torneio para que isso o ajude a encontrar sua irmã. Nesse momento, um jovem órfão chamado Makoto chega e provoca Mino, perguntando se esse é o tal Seiya que ela tanto fala. Aparentemente, Mino tinha sentimentos por Seiya. Na noite seguinte, seria a luta entre Seiya de Pégaso contra Geki de Urso. Mas antes, o locutor explica as regras do torneio. Serão 10 lutadores, 10 cavaleiros de bronze em lutas eliminatórias. E os cavaleiros estavam lutando entre si para conquistar a sagrada armadura de ouro de Sagitário. O torneio era a maior sensação do Japão nesse momento. Todos estavam vendo aqueles guerreiros magníficos lutando entre si. Era o momento perfeito para Seiya ser visto pela irmã. O problema é que o seu inimigo nesse momento era grande. Geki de Urso era extremamente forte e Seiya de Pégaso era bastante pequeno. Mesmo assim, a luta começa e Seiya parte para cima primeiro. Geki desdenha do tamanho de Seiya e parte na sua direção. Seria um grande impacto, mas Seiya segura o corpo de Geki com as mãos. Mesmo pequeno, Seiya era bastante forte. Só que independente disso, a intenção de Geki era essa, porque agora, próximo, ele agarra Seiya pelo pescoço e começa a estrangulá-lo, dizendo que os seus braços eram as suas armas, e ele treinou estrangulando ursos para conquistar a sua armadura. Seiya tenta se livrar, mas era em vão, e ele praticamente perde a consciência, mas lembra do treinamento da sua mestra Marin, que dizia para ele sempre encontrar o poder do seu inimigo e usá-lo contra ele. Então se o inimigo ataca com as pernas, ele deve destruir as pernas do inimigo. Se ele ataca com a cabeça, ele deve golpear a cabeça. E no caso de Geki, eram os seus braços. Desse jeito, Seiya concentra o seu cosmo nas suas próprias mãos e com isso ele exerce uma força tão grande que quebra os 2 braços de Geki, se livrando do estrangulamento, o deixando sem as suas armas. Assim, ele o acerta com o que pareceu apenas um chute, mas que foram 100 chutes em 1 segundo. E assim, Seiya não só nocauteia Geki, como praticamente destrói a sua armadura, deixando todos na arena surpresos com o tamanho do poder do Pégasus.
No dia seguinte, Seiya vai ao encontro de Mino e dos órfãos no porto da cidade. E Mino leva Seiya para um pequeno apartamento que foi disponibilizado para ele pela Fundação Grade. Naquela noite, enquanto tomava um chá na sua mansão, Saori recebe do seu mordomo Tatsumi a notícia de que os jornais do mundo inteiro estão falando sobre a Guerra Galáctica. Mas Saori ignora os jornais. Ela está mais preocupada com os Cavaleiros de Cisne e de Fênix que ainda não chegaram. Mas Tatsumi diz que Cisne informou que se atrasaria. O problema é que ninguém tinha notícias do Cavaleiro de Fênix. Ela então reforça que é importante que os 10 cavaleiros estejam ali para que o público não perca o interesse no torneio. Enquanto isso, longe dali, na Sibéria, um jovem chamado Yoga eleva o seu cosmo e quebra uma grossa camada de gelo sobre as águas para mergulhar e levar uma flor para sua mãe, que naufragou num navio anos atrás. Ele estava ali para se despedir, porque Yoga vai até o Japão para participar do torneio. Ao voltar para a superfície, Yoga encontra Jacó, um menino que vivia na mesma vila que ele ali na Sibéria, e os dois vão juntos até uma montanha chamada Parede de Gelo Eterno. Jacó diz a Yoga que é impossível quebrar aquela montanha, mas Yoga mais uma vez eleva o seu cosmo e com um só golpe ele quebra uma parte dessa montanha, revelando assim a sagrada armadura de bronze de Cisne. No Japão, no início do terceiro dia da Guerra Galáctica, Saori entra na arena para explicar ao público um pouco mais sobre o torneio. Ela conta que cada cavaleiro é protegido por uma constelação que dá nome à sua armadura. No total são 88 constelações, sendo que 12 se encontram na posição equatorial da Terra, que são as constelações do Zodíaco. Esses são os cavaleiros mais poderosos, que vestem as armaduras de ouro. Então ela mostra a armadura de ouro de Sagitário, que é o prêmio para o vencedor da Guerra Galáctica. Um torneio idealizado pelo seu avô, Mitsumasa Kido. Mitsumasa enviou órfãos para várias partes do mundo para serem treinados, se transformando em cavaleiros, mas só 10 deles conseguiram voltar. De qualquer forma, a próxima luta anunciada seria entre os Cavaleiros de Cisne e o de Hidra, mas o Cisne ainda não tinha chegado. Só que nesse mesmo momento, Yoga surge, provocando Seiya e Jabu com uma postura bastante arrogante e fria. Mas o Cavaleiro Ichi de Hidra diz para ele guardar energias, porque a luta será contra ele. Assim, a próxima batalha começa com Ichi acertando alguns golpes em Yoga, mas Yoga se defende. Só que Ichi tem garras venenosas que saem da armadura de Hidra e cravam no braço de Yoga. Aquelas garras eram venenosas e vão matar Yoga em breve. Ichi continua atacando até cravar novas garras venenosas, agora no peito de Yoga. Mas o Cavaleiro de Cisne mantém a sua postura arrogante e usando o seu cosmo, que é capaz de gerar ar frio, ele congela o braço de Ichi para que as garras não cresçam novamente. Mesmo assim, Ichi ataca com uma joelhada na cabeça de Yoga e as garras saem da joelheira da sua armadura e atingem a cabeça de Yoga. Porque assim como as cabeças da Hidra, da mitologia, as suas garras sempre crescem quando elas são perdidas. Então Ichi diz que logo Yoga vai morrer pelo veneno. Mas acontece que Yoga explica de modo bastante arrogante que a sua armadura é feita da parede de gelo eterno e é praticamente impenetrável. Ou seja, ele não foi atingido pelas garras da Hidra. E Yoga consegue diminuir a temperatura do seu cosmo para menos 100 graus Celsius. Assim, ele usa um golpe especial, redirecionando esse ar congelante e cortante contra o seu inimigo, como se fosse um pó de diamante. Um ar frio com cristais de gelo que congela a armadura de Hidra e a quebra no mesmo momento. Assim, Yoga é declarado o vencedor do combate. Ao sair do ringue, Yoga provoca Seiya mais uma vez, dizendo que talvez ele seja o seu próximo oponente, ou talvez seja Shiryu, o Cavaleiro de Dragão, já que a próxima luta era entre eles dois. No dia seguinte, o Coliseu estava lotado, e até os órfãos estavam ali para ver a luta épica entre Seiya e Shiryu. O combate era o início da segunda fase, e a luta entre os dois rapidamente começa.
Seiya tenta atacar com todas as suas forças, mas Shiryu é muito rápido e acerta um forte soco na barriga de Seiya, que cai imediatamente. Só que nesse momento, Shunrei, uma jovem que vivia com o mestre de Shiryu, o mestre ancião, entra no Coliseu para lhe passar uma mensagem. O mestre não estava bem. Shiryu treinou com um mestre ancião na China, nos 5 picos antigos de Rozan. O seu mestre era bastante idoso, mas extremamente sábio. Durante o seu treinamento, o mestre ancião queria que Shiryu passasse pela sua prova final, inverter o fluxo de uma cachoeira. Algo que para Shiryu só um deus poderia fazer. Mas para se tornar cavaleiro, ele deveria ser tão forte quanto um deus. Então Shiryu tenta inverter a força da cachoeira com golpes. Mas não era isso o que faria a cachoeira se inverter. Era o poder do seu cosmo. E foi assim que, elevando o seu cosmo e fazendo a água correr de baixo para cima como se fosse um dragão ascendente, Shiryu recebeu a sagrada armadura de bronze de dragão. Enquanto pensava no seu querido mestre, Shiryu vê Seiya se levantando para continuar o combate. E Shiryu promete acabar logo com a batalha para ir ver o mestre. Para isso, ele vai utilizar o seu golpe mais poderoso, o Cólera do Dragão. Um golpe que inverte a energia natural e lança Seiya pelo ar. Mas Seiya era imparável e se levanta contra-atacando com seu meteoro de Pegasus. Mas Shiryu defende usando seu escudo. Acontece que o escudo do dragão é um dos escudos mais resistentes do mundo. Ele é mais forte que a maioria das armaduras. Isso porque a armadura de dragão ficou por anos recebendo as águas da cachoeira de Rozan, que, segundo a lenda, foi formada por estrelas. E assim a armadura se tornou mais forte e mais resistente. Assim, nesse momento, Shiryu ataca Seiya mais uma vez, que tenta se defender, mas acaba com o braço quebrado. O punho da armadura de dragão é tão resistente quanto o seu escudo. Isso o tornava num dos mais poderosos cavaleiros de bronze. Os outros cavaleiros dizem que é impossível para Seiya derrotar Shiryu, mas Hyuga percebe que existe sim uma maneira de vencer a armadura de dragão. Acontece que Seiya também percebeu isso, e ele já sabe como derrotar Shiryu. Assim, Seiya corre na sua direção e se joga de cabeça no escudo do dragão. E quando Shiryu tenta acertá-lo com um soco, Seiya sai rapidamente. Assim, Shiryu acerta o próprio escudo, quebrando os dois de uma só vez. Isso porque era o punho mais poderoso contra o escudo mais poderoso. Só eles poderiam se autodestruir. Shiryu ficou sem as suas maiores armas, mas Seiya também estava extremamente machucado. O resto da batalha seria muito complicada para os dois, mas Seiya era inteligente e muito persistente. Ele não vai desistir por nada, então a luta continua. Com o escudo e o punho quebrados, Shiryu diz que a sua armadura não serve para mais nada, então ele a retira do seu corpo. E para lutar em condições iguais, Seiya também tira sua armadura e a batalha continua só com o poder dos seus cosmos. Os dois cavaleiros são honrados. Eles não lutam por fama, dinheiro ou pela armadura de ouro. Seiya luta pela sua irmã, enquanto Shiryu luta pelo nome do seu mestre. Assim, eles vão dar tudo de si nesse combate. Mas enquanto se encaram, a imagem de um dragão ascendente começa a aparecer nas costas de Shiryu. A luta continua, mas um não consegue acertar o outro. Os dois estavam no mesmo patamar. Seiya atacava com seus meteoros, e Shiryu desviava de todos eles, dizendo que a maioria dos seus golpes não ultrapassava a velocidade do som. Mas quando ele tenta revidar, Shiryu sente que alguns, sim, o atingiram. Então Shiryu percebe que quanto mais Seiya usava esse golpe, mais rápido ele ficava. E Seiya já percebeu o ponto fraco do ataque de Shiryu. Acontece que quando Shiryu aprendeu o Cólera do Dragão, o mestre ancião explicou que aquele é um golpe extremamente poderoso, mas ele tem uma única falha. Quando Shiryu prepara o golpe, ele abaixa o punho esquerdo, deixando o coração desprotegido por 1/1000 de segundo. E se fosse atingido nesse ponto, nesse instante, Shiryu morreria.
Shiryu não acredita que alguém seria capaz de ver esse milésimo de segundo, ou mesmo assim atingi-lo, mas Seiya conseguiu. Mesmo assim, Shiryu estava disposto a vencer a luta e prepara o cólera do dragão, e nesse momento Seiya o atinge. Shiryu acerta o rosto de Seiya, e Seiya acerta o coração de Shiryu. Esse era o seu ponto fraco, e com isso Shiryu cai fora do ringue. Assim, Seiya é o vencedor. Mesmo assim, os dois estavam extremamente feridos, e Seiya é encaminhado para o hospital. Só que nesse momento, Shunrei corre até ele e pede a ajuda de Seiya. Shiryu estava praticamente morto por causa do golpe no coração, e só Seiya poderia salvá-lo. O golpe fez o coração de Shiryu parar, e só um golpe com a mesma intensidade nas costas dele fariam o seu coração voltar a bater. A imagem do dragão ascendente nas suas costas é a representação do cosmo de Shiryu, e ele estava se apagando. Então, mesmo sem forças, quase nem conseguindo ficar em pé, Seiya vai ajudar. Ele vai até Shiryu, enquanto o cavaleiro Shun de Andrômeda e Yoga de Cisne os ajudam. E no ponto onde é a garra do dragão nas suas costas, que é o ponto onde fica o seu coração, Seiya dá um golpe em Shiryu, e finalmente o coração do dragão volta a bater. Shiryu estava a salvo. A batalha foi extremamente intensa. O perigo para Shiryu passou, mas o maior perigo de todos ainda não tinha sido revelado. E nesse momento, as correntes de Andrômeda se movem, deixando Shun apreensivo. Mais tarde, quando o Coliseu fica vazio, um cavaleiro ainda desconhecido aparece próximo da armadura de ouro de Sagitário. No dia seguinte, Shiryu e Shunrei visitam Seiya no hospital. Ele está ali para agradecer Seiya por tê-lo salvado. Mas além disso, Shiryu fala sobre a sensação de estar sendo observado por alguém durante a sua luta. Shiryu não sabe quem poderia ser, mas acha que a corrente de Andrômeda pode indicar a resposta. Enquanto isso, no Coliseu, se inicia a próxima batalha, que era entre Jabu de Unicórnio e Shun de Andrômeda. Shun tem uma personalidade mais calma e não gosta de lutar. Ele é extremamente bondoso e só aceitou participar do torneio na esperança de reencontrar o seu irmão, Ikki. Jabu então tenta se aproveitar dessa fragilidade para atacar. Mas sem a real intenção de lutar, Shun usa as correntes da sua armadura numa posição defensiva, formando um tipo de nebulosa ao seu redor, que contra-ataca imediatamente qualquer ação hostil contra ele. A corrente parecia praticamente viva. Então toda vez que Jabu tenta golpear, ele é contido pelas correntes de Andrômeda. E Shun gostaria que Jabu apenas desistisse do combate. No hospital, Shiryu explica para Seiya que a corrente de Andrômeda tem um instinto natural de defesa, detectando qualquer inimigo. E para piorar, se a figura que os observa é um inimigo poderoso, ele pode ser o 10º cavaleiro que ainda não apareceu, o Cavaleiro de Bronze de Fênix. E a única pessoa capaz de ser esse cavaleiro é alguém que eles acreditam que estava morto, mas aparentemente ele voltou do próprio inferno. Então imediatamente Seiya e Shiryu deixam o hospital e voltam para o Coliseu. Na arena, Jabu continua sem conseguir atacar Shun, e depois de vários ataques das correntes, a sua armadura é destruída. Shun seria o vencedor da batalha, mas algo começa a acontecer muito mais importante que aquele combate, e assim a luta é interrompida. As correntes de Andrômeda começam a se mover sozinhas e escrevem a palavra Axia, que em grego significa algo de valor. Então ela começa a indicar em direção à armadura de ouro de Sagitário, deixando os cavaleiros e Saori apreensivos. As correntes ficam muito agitadas, e Shun diz que isso indica que é a presença de um inimigo. Shiryu e Seiya chegam no Coliseu também, e nesse momento a urna da armadura de Sagitário simplesmente se abre, e de dentro dela surge o Cavaleiro de Fênix. Instintivamente, as correntes de Andrômeda atacam o Cavaleiro de Fênix, mas Shiryu grita, dizendo para Shun tomar cuidado, porque aquele é o seu irmão, Ikki.
Shun contém o ataque e fica extremamente feliz em reencontrar o seu irmão mais velho depois de 6 anos separados. Mas sem hesitar, Ikki ataca Shun, machucando o ombro do seu irmão, deixando todos espantados pelo dano que ele causou mesmo a longa distância. Então Shun diz que aquele não poderia ser o seu irmão, já que Ikki era muito forte, mas também era muito gentil. E, com ódio no olhar, Ikki responde que Shun continua sendo só um garoto chorão, e por isso ele vai ser o primeiro a morrer. Assim, mais uma vez, Ikki ataca. Shun cai no chão e não revida. Ele pergunta por que Ikki está atacando, mas Ikki diz que não lhe deve nenhuma resposta. Nesse momento, Jabu segura Ikki porque ele está atrapalhando a sua luta contra Shun. Mas Ikki ataca Jabu tão rapidamente que quebra o seu ombro sem ele nem mesmo perceber, deixando os outros cavaleiros assustados com o tamanho poder do seu cosmo. Ikki então olha para Saori no seu camarote e diz que nunca vai perdoar ela ou seu avô Mitsumasa Kido. Tatsumi, que está do lado de Saori, pede respeito por ela, mas Ikki diz que também vai dar o troco para ele pela forma como ele o tratava no passado. Então Seiya e Shiryu percebem o quanto Ikki mudou depois desses anos todos de treinamento na Ilha da Rainha da Morte. Quando eram crianças, os 10 garotos órfãos viviam no orfanato da Fundação Grade, onde treinavam sob a tutela de Mitsumasa Kido, na intenção de realmente se tornarem cavaleiros. Durante um treino, Nachi, que depois se tornaria o Cavaleiro de Lobo, acaba machucando Shun. Ikki intervém porque não gosta que machuquem o seu irmão mais novo. Ele sempre estava ali para protegê-lo. E ao ser questionado por Nachi se eram realmente irmãos por serem tão diferentes, Ikki derruba Nachi irritado, dizendo que Shun é a única família que ainda lhe resta. Nesse dia, Tatsumi chegou para sortear onde os meninos iriam treinar para conseguir as suas armaduras de cavaleiro. Assim, um a um, eles sorteiam os seus locais de treinamento, enquanto eram observados de longe por Mitsumasa e por Saori. Pelos sorteios, Jabu iria para Argélia, atrás da armadura de unicórnio. Shiryu para os 5 picos de Rozan, na China, atrás da armadura de dragão. Nachi para Libéria, atrás da armadura de lobo. Seiya para Grécia, atrás da armadura de Pegasus. Geki para o Canadá, atrás da armadura de urso. E Yoga iria para Sibéria, atrás da armadura de cisne. O problema é que na vez de Shun sortear o local, ele sorteia a Ilha da Rainha da Morte. Tatsumi diz que Shun nunca sobreviveria. Ele é o menos indicado para ir para lá. A ilha era um lugar muito quente, com vulcões ativos durante todo o ano. Era considerado o inferno na Terra. E ele conta que, de todos que foram treinar lá, poucos voltaram vivos. E os que voltaram estavam totalmente afetados. Nesse momento, para proteger o irmão, Ikki se oferece para ir no lugar de Shun. Tatsumi diz que Ikki não pode mudar o destino de Shun, mas Ikki o ataca, dizendo que o que interessava era voltar com as armaduras. Então ele promete a Shun que vai voltar como cavaleiro. E para isso, o seu irmão deveria ser forte também. Tatsumi ainda não aceita isso, mas Mitsumasa intervém. E ao chamá-lo de Kido, Ikki leva 2 tapas de Tatsumi, dizendo que ele devia respeito ao Sr. Mitsumasa Kido. Mitsumasa ordena que Tatsumi pare e diz que o destino quer que Ikki vá para a Ilha da Rainha da Morte. Naquela noite, Tatsumi amarrou e espancou Ikki por tê-lo humilhado. E, muito ferido, ele é colocado num navio que o leva até a Ilha da Rainha da Morte. Na atualidade, Nachi diz a Ikki que, pelo torneio, ele é quem deveria enfrentar Ikki. Então o cavaleiro veste a sua armadura de lobo e diz que todos os cavaleiros viveram um inferno para conseguir as suas armaduras. Ikki não era especial por isso. Mas Ikki não tá ali para nenhum torneio sem sentido. Ele tá ali para se vingar de todos eles. Então, usando um golpe mental, o golpe fantasma de Fênix, Ikki cria uma ilusão na mente de Nachi, que vê a sua armadura sendo estraçalhada por Ikki, o deixando paralisado de medo.
Essa técnica destrói a mente do oponente. Assim, com apenas um dedo, Ikki empurra Nachi, que cai paralisado e derrotado. Nesse momento, Ikki, mesmo à distância, ataca fortemente Tatsumi, dizendo que não o perdoou pela surra que ele deu antes de enviá-lo para o seu treinamento. E depois disso, Ikki ataca Seiya, Shiryu e Yoga, derrubando os três com apenas um golpe em cada. E ao atacar Shun, Ikki hesita, dizendo que ele nem vale a pena o esforço. Nesse momento surgem vários cavaleiros usando armaduras idênticas à de Ikki, mas negras. Yoga já ouviu falar sobre o rumor dos Cavaleiros Negros, guerreiros que usam as suas habilidades para interesse próprio e usam armaduras sem a bênção da deusa Atena. Assim, a mando de Ikki, os Cavaleiros Negros roubam a armadura de ouro de Sagitário. Os Cavaleiros de Bronze vão atrás dos Cavaleiros Negros, mesmo com Seiya e Shiryu ainda bastante feridos. Eles começam uma busca pela cidade, e a perseguição os leva até o porto, o local de onde Ikki saiu para a Ilha da Rainha da Morte, ou seja, onde começou o seu próprio inferno. O esconderijo deles era num galpão abandonado por ali, onde Ikki tenta vestir a armadura de ouro de Sagitário, mas nesse momento ele é interrompido por Seiya, que chega e ataca Ikki com um chute, o que derruba a armadura do seu corpo. Com isso, os Cavaleiros Negros então pegam as 9 partes da armadura e fogem dali, onde se separam e começam a ser perseguidos pelos Cavaleiros de Bronze mais uma vez. Desse jeito, na estação de trem, Yoga intercepta um dos Cavaleiros Negros, e depois de um rápido combate, Yoga o congela com o seu pó de diamante e recupera o braço esquerdo da armadura de ouro. No porto, Shun encurrala outro Cavaleiro Negro, e usando as suas correntes, ele o prende e recupera a perna esquerda da armadura de ouro. Perto dali, num barco, Shiryu confronta outro Cavaleiro Negro, que ao tentar fugir, recebe o Cólera do Dragão. Assim, Shiryu o derrota com um só golpe e recupera o braço direito da armadura de ouro. Enquanto isso, Seiya encontra também alguns Cavaleiros Negros e derrota 5 deles rapidamente, mas nenhum tinha partes da armadura de ouro. Só que ele encontra um inimigo num estacionamento, e com ele estava a perna direita da armadura de Sagitário. Então Seiya o derrota com seus meteoros de Pegasus. Com isso, Seiya aproveita para perguntar qual é o objetivo de Ikki, e o inimigo responde: eles são apenas sombras de Ikki. Eles o obedecem por medo, porque existem outros 4 poderosos Cavaleiros Negros que o apoiam. Cavaleiros Negros que nem os de bronze seriam páreo. Ikki era extremamente poderoso e vai conquistar tudo que existe entre o céu e a terra. Nesse momento, aquele Cavaleiro Negro simplesmente morre. De qualquer forma, Seiya entende. Ikki voltou não só para sua vingança, mas para realizar as suas ambições. Naquela manhã, em outra parte, à beira de um penhasco, Ikki se reúne com os outros Cavaleiros Negros, que comunicam a perda de 4 partes da armadura. Ikki então humilha os Cavaleiros Negros, os chamando de fracos, mas ele ainda tinha 5 partes da armadura de ouro. Então era só derrotar aqueles 4 Cavaleiros de Bronze para recuperar as partes que faltavam. E com o seu enorme poder, ele seria capaz disso. Enquanto isso, no porto, os outros 4 Cavaleiros de Bronze se reúnem com Saori e lamentam que, pelo fato das armaduras de Pegasus e de Dragão estarem quebradas, eles estão em desvantagem. Desse jeito, Shiryu se prontifica a levar as armaduras para serem restauradas. O seu mestre lhe contou uma vez sobre alguém que pode fazer isso. Então Shiryu vai levar as 2 armaduras para a restauração, enquanto Seiya, Yoga e Shun vão procurar pelas partes roubadas da armadura de ouro de Sagitário. O grande problema é que a luta dos cavaleiros estava mais perto do que eles imaginavam. Porque, escondido, próximo a eles, um cavaleiro usando um outro tipo de armadura negra os observa nesse momento. E é desse jeito que, por enquanto, termina a história. Os Cavaleiros do Zodíaco é um anime maravilhoso, mas existem várias diferenças entre anime e mangá.
Não necessariamente eu acho essas diferenças ruins, até porque tem coisas que pra mim é melhor mudar mesmo, como por exemplo a ideia de que os 100 órfãos da Fundação Grade na verdade eram todos filhos de Mitsumasa Kido. De qualquer forma, até mesmo o mangá vem sofrendo alterações pelas próprias mãos do Masami Kurumada, tanto que atualmente está sendo publicada a Final Edition, que tem várias mudanças no texto principalmente, até com novos capítulos que deixam a história melhor e mais fluida. Inclusive a Final Edition está sendo lançada atualmente no Brasil pela editora JBC. Atualmente a animação de Cavaleiros é bastante ultrapassada, mas eu ainda gosto muito da história, principalmente de coisas que vêm pela frente. Por isso, se você quer a continuação dessa saga por aqui, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho das notificações, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.